E aí, gente, tudo bem? Nós estamos aqui nessa aula de cinemática teórica. Vamos tentar ajudar vocês a compreender o fenômeno que é conhecido como movie. O que é o fenômeno do movie? Qual é o tipo de movimento do qual estamos falando? Movie é um movimento onde nós temos variação da velocidade. E a velocidade varia com o tempo elevado à primeira. Ou seja, a velocidade depende do tempo segundo uma função de primeiro grau. Quem descobriu isso, não só ele, mas quem contribuiu bastante para isso, foi nosso querido Galileu Galilei. Porque ele fez várias experiências, né, que ficaram famosas lá, abandonando corpos. Então ele estudou bastante a queda dos graves, né? Graves eram os ditos corpos pesados. E o que ele descobriu? Ele descobriu basicamente três coisas. Primeira descoberta de Galileu Galilei, que a velocidade dos corpos em queda aumentava com o tempo a primeira. Dobrava aqui, triplicava aqui, triplicava aqui. Eles eram diretamente proporcionais. Segunda descoberta, ele descobriu que as variações de velocidade, ou para cima ou para baixo, elas eram constantes nas quedas no campo gravitacional terrestre. Então ele estava descobrindo as acelerações, que são iguais à gravidade, porque o peso é a própria força resultante. Então ele estava descobrindo essas taxas de acréscimo e decréscimo da velocidade. E essas taxas eram constantes. E por que essas taxas eram constantes? Essas taxas eram constantes porque independem do corpo, né? Elas são as mesmas, a gente sabe hoje que elas só dependem do corpo criador da gravidade, ou seja, só depende do planeta. A gravidade é a mesma para todos os elementos. Então, o que é exatamente movimento uniformemente variado? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai estudar os movimentos retilíneos. Então, a aceleração centrípeta é zero. Então, a gente vai falar em MRUV, ou seja, não há forças laterais. Não há forças que alteram a direção da velocidade. Segundo, que vai haver aceleração. A gente chama de aceleração escalar ou tangencial, mas ela é constante. Ou seja, uma velocidade que é 3, depois 6, depois 9, é move. Agora, uma velocidade que é 3, depois 3,1 e 7,2, é só movimento variado, não é move. Então, no movimento variado, tudo muda, menos aceleração. No move, tudo muda, menos aceleração. Tá? Então, o espaço varia parabolicamente com o tempo, a velocidade varia diretamente com o tempo, e enquanto isso, a aceleração tangencial, que é o ΔV sobre ΔT, é diferente de zero, mas é constante. Legal. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as equações. As equações do move. Então você lembra, né? Então vamos de novo. Move, a velocidade varia com o tempo a primeira. Então a velocidade em relação ao tempo é uma função de primeiro grau. O que Galileu descobriu? Que a velocidade dependia do tempo e que os acréscimos e decréscimos eram constantes. Ele chamou de aceleração ou gravidade, porque a força resultante era o próprio peso. Não tem aceleração centrípeta porque não faz curva. A aceleração tangencial é constante, caracterizando os moves, né? Ou seja, acréscimos ou decréscimos constantes. E aí o espaço é parabólico, a velocidade é de primeiro grau e a aceleração é constante. Agora, o que eu queria fazer aqui para vocês? Eu queria fazer a dedução das 4 equações do movimento uniformemente variado. E aí a gente deixa as propriedades gráficas para depois, a classificação dos movimentos e a análise gráfica para depois. Então vamos deduzir aqui, depois que a gente sabe caracterizar o move, vamos deduzir as equações. Primeira equação da velocidade, então é do tipo função afim, né? Que no nosso caso é V, que é igual a V0 mais AT. Equação de primeiro grau. O gráfico só pode ser de dois tipos, ou crescente ou decrescente. Segunda equação sorvetão. Ele vem do fato de que no gráfico VT, a área representa exatamente o ΔS. Então, supondo que essa velocidade é V0 e essa aqui é a final V e esse tempo é T,
Então a gente pode escrever que ó, o ΔS é numericamente igual à área. Então isso aqui vai ser V, que é a base maior. Veja que o trapézio está tombado. Então a base maior é essa daqui, a menor é essa e essa daqui é a altura, que pra gente parece a base. Então vai ficar base maior V, base menor V0 sobre 2, vezes a altura que é T. Aí o ΔS a gente abre em S menos S0. E aqui o que vai acontecer? A gente vai ter que V é igual a V0 mais a T, que é a própria equação que a gente deduziu aqui em cima. Então, no lugar do V, eu coloquei V0 mais AT, mais V0 sobre 2 vezes T, tudo isso parênteses. Aí o S eu passo para lá, e aí vai ficar V0 mais V0, VT, 2 vezes 0 sobre 2 dá V0T. E aqui dá T ao quadrado sobre 2. Essa é a equação horária desse movimento. O S é a posição genérica final, S0 é a posição inicial, V0 a velocidade de lançamento, vezes T, AT ao quadrado sobre 2. Combinando essas duas equações, a gente vai chegar no que a gente chama de equação de Torricelli. O que diz a equação de Torricelli? É uma combinação. É S de T misturado com VT. A gente isola o tempo na velocidade e joga no espaço. Mas a gente não vai fazer isso, que não vale a pena. Então eu só vou colocar aqui, ó, V ao quadrado, que é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Essa é a equação de Torricelli. E, finalmente, temos também a equação da velocidade média, que diz que a velocidade média, ΔS sobre ΔT, mas também é a média das velocidades. Mas isso aqui eu vou mostrar em aulas específicas. Então, olha lá, vamos lá, de novo. O que é movimento uniformemente variado? Velocidade varia com o tempo a primeira, e as velocidades aumentam ou diminuem no mesmo ritmo. Isso se chama aceleração. No caso de lançamentos gravitacionais, é a gravidade, sempre constante. No MOVE, tudo muda, menos aceleração. A centrípeta é zero porque não faz curva, não há forças laterais, e a velocidade ela tem um aumento constante. O espaço depende de t ao quadrado, a velocidade de t à primeira, e a aceleração é constante. Primeiro comparamos a equação da velocidade com uma função de primeiro grau. Depois fizemos a área do diagrama de velocidade, deduzimos sorvetão. Combinando essas duas equações temos Torricelli e depois a velocidade média, que também já está expressa aqui, ó. Velocidade média é a média das velocidades. Mas no nosso próximo encontro eu vou analisar cada uma dessas equações em específico. Primeiro V de t, depois S de t, depois a equação de Torricelli, a gente vai fazer uma brincadeirinha com ela e vamos deduzir também o teorema do trabalho e eu vou mostrar para vocês por que a média é também a média das velocidades. Mas isso é a nossa próxima aula, viu? Então esse aqui é a teoria básica de movimentos uniformemente variados e logo depois lançamentos gravitacionais. Beleza? Beijo, gente. Bons estudos.